Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, uma iniciativa da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, neste caso em parceria com a revista Nova Águia, uma revista de cultura lusófona. É já a 30ª edição, saliento este número redondo, ou seja, ao longo destes 2 anos, temos, de facto, promovido sessões sobre figuras maiores da cultura de língua portuguesa, o que necessariamente implica que não tínhamos estado circunscritos ao espaço cultural português. Ou seja, ao longo destes 2 anos, falámos já sobre vultos maiores da cultura língua portuguesa, da África lusófona, do Oriente, da Galiza e também do Brasil, como é o caso de hoje, em que vamos falar sobre Gonçalves de Magalhães. Como sempre, temos um orador convidado, neste caso o Cídio Lopes de Almeida, que é um gosto hoje tê-lo como convidado orador. Ele tem sido uma presença muito regular nos nossos eventos, enquanto participante, espectador, ouvinte, mas hoje, de facto, está aqui nessa qualidade acrescida, como pivô, como orador de referência, e, portanto, muito agradecendo ao Cídio Lopes de Almeida. Vamos então iniciar a sessão. Vou passar a palavra ao Samuel Limas, que coordena comigo este grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais, que é o grupo de trabalho que, enfim, que enquadra este ciclo. O Samuel Limas vai apresentar o Cídio Lopes de Almeida e depois iniciaremos então a nossa sessão. Samuel, a palavra é tua. Olá, Vido, boa noite. Um agradecimento especial ao Cídio por se disponibilizar para colaborar connosco nestas sessões. O Cídio é mestre em Filosofia pela Faculdade de São Bento, em São Paulo. Possui também diversas graduações, por exemplo, em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, uma graduação em Teologia pela Faculdade Vicentina de Curitiba, em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, na especialização de Arte e Educação, e ainda uma graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E neste momento, se eu disser alguma coisa que não esteja em exata correspondência com a realidade, o Cídio fará o favor de corrigir, mas presumo que neste momento está a fazer o doutoramento em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, enquanto bolseiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo e dedica-se em particular ao tema da maçonaria enquanto fenómeno religioso e nesse sentido estabelece diálogo com diversos autores da cultura lusófona, incluindo o nosso conhecido Agostinho da Silva. Ainda tem alguma experiência de docência, nomeadamente em História da Filosofia, Filosofia da Educação, e também Estética e Ética, Filosofia e Psicanálise, Filosofia e Mística e ainda Teologia Pastoral e Teologia da Libertação. E, portanto, como já percebemos por esta apresentação, é alguém que tem um leque de interesses muito vasto, mas tendo sempre como ponto comum este, esta preocupação humanista, e esta dedicação ao pensamento lusófono. E, portanto, hoje vai-nos falar sobre um outro grande autor da lusofonia, Gonçalves de Magalhães, e é com toda a atenção que o vamos ouvir. A palavra é sua, Cídio.
Boa noite, estimados. Boa noite, a Júlia também. É, Obrigado pela audiência. É interessante que, de fato, a minha trajetória de formação e dedicação está sempre se articulando num tema. Eu sempre penso na ideia de elan vital do filósofo Henri, né? Tem uma aparência de múltiplas coisas, mas no fundo existe um ponto que todas essas coisas estão em órbita. Todo esse percurso, né? Foram buscas para se responder certas demandas. É interessante que a nossa formação em filosofia, que se deu no fim dos anos 90 e, de certa maneira, eu me dedico numa interação desta erudição com outras, nós temos uma espécie de esquecimento da dimensão da filosofia brasileira e da filosofia lusófona. Eu tenho a sensação de estar sempre correndo atrás de uma coisa que eu já deveria ter feito e ainda não fiz, né? Então foi com muito oportuno me ver obrigado, digamos assim, a me dedicar a isso. Tenho me dedicado, pelo menos nos últimos 6 anos, na verdade, ou um pouco mais, a essa revisão de autores, nessa chave luso-brasileira, lusófona. E Magalhães, então, aparece para mim nessa escolha. É uma influência do professor Margucci, Paulo Margucci Pinto, que tem feito um processo justamente de crítica e de indicação de autores que, portanto, não tivemos acesso propriamente na nossa formação, tanto de mestrado quanto de graduação em filosofia. Então, ele tem sido essa referência que eu utilizei até mesmo para articular um debate em que, para nós aqui, sobretudo, nós possamos situar o que seria a filosofia lusófona como um problema dentro de uma tradição de pesquisa científica ou filosófica aqui no Brasil. Passo então a uma ideia que eu formulei numa forma de resumo, para depois fazer uma exposição mais, aí no máximo 15 minutos. Antes, uma coisa que me chama a atenção, que nós chamamos Magalhães de filósofo brasileiro, mas ele nasce em 1811 e essas terras aqui ainda não era Brasil. Então, eu tenho me incomodado com essa questão atualmente. Seria um filósofo luso-brasileiro, né? Se a gente fosse pensar em termos de nacionalidade. Em termos de cultura, e sim, a lusofonia estaríamos tranquilo com o termo. Mas eu tenho por objetivo aqui, então, apresentar a contribuição de Domingos José Gonçalves de Magalhães, que nasce em 1811, portanto, ainda seria aqui parte do Reino de Portugal, e falece em 1882, já na realidade do Estado brasileiro. Então, eu pretendo apresentar sua contribuição na formação de uma tradição filosófica, ou pelo menos no início de uma tradição filosófica no século XIX, destacando a sua articulação entre espiritualismo, vitalismo e crítica ao sensualismo. O tema do espiritualismo é interessante que, visitando autores como Agostinho da Silva e a Escola de São Paulo, esse tema do espiritualismo, ele, de modos variados, é um ponto que eu já identifiquei entre os dois momentos dessa tradição, de uma filosofia luso-brasileira ou mesmo brasileira. E aí eu tento organizar essa minha investigação a partir de um problema que orienta a análise. E aí eu questiono de que modo seu pensamento se constitui como um dos primeiros esforços sistemáticos de fundação de uma filosofia no Brasil, respondendo aos desafios intelectuais do seu tempo, século XIX, especialmente ao sensualismo e ao materialismo, e contribuindo para um ideal filosófico nacional, porque isso, segundo o intérprete Paulo Margucci, é parte da discussão do filósofo. A minha hipótese de solução central seria que a hipótese central sustenta que a filosofia espiritualista de Magalhães, influenciado por autores como Victor Cousin, mais um outro, realiza um esforço criativo de adaptação e sistematização
articulando razão, sensibilidade e moral como fundamento de um projeto intelectual formativo. Eu exploro contemporaneamente a ideia de filosofia de vida, e aí eu identifico nessa parte aqui elementos de contato. A proposta filosófica do autor não concebia uma ideia de investigação à solta, epistemológica, pura e simplesmente, mas ela se via no nexo de haver um desdobramento entre conhecimento e um comportamento moral. Então, nessa leitura de um autor que eu não estou familiarizado tanto a lê-lo, a tendência é a gente fazer essa leitura comparando com o que a gente já conhece, e aí eu identifico esse ponto, né? E aí eu vou utilizar um método bibliográfico. A obra do Paulo Margutti é uma referência para eu organizar essas ideias, e duas obras do autor que eu consultei, que aí no contexto dos desdobramentos aqui eu vou retomar o nome delas, mas seria Fato do Espírito Humano e A Alma e o Cérebro. São duas obras para essa ideia de debate filosófico importante no autor. Eu adianto um certo limite nessa minha tentativa de abordagem, porque o autor teve, por exemplo, uma abordagem, uma produção sobre literatura, teve obras de poesia, e eu acabei não fazendo esse trabalho de uma apreciação que seria mais demorada da sua produção literária e poética, porque uma das questões contemporâneas que eu destaco do debate sobre o problema da filosofia lusófona, luso-brasileira ou brasileira, aqui no Brasil, é se há uma filosofia brasileira. É muito constrangedor, porque quando a gente começa a ter contato com os colegas portugueses e conhecemos pessoas do vulto de Antônio Brás Teixeira, eu acho que isso é uma questão problemática, mas nós temos esse problema aqui de ficar como se a gente estivesse sempre começando a repor o problema. Porque para nós aqui, nós temos um problema com isso, né, com a ideia de uma filosofia brasileira. E ele é bem antigo, né? Remonta assim, mais sistematicamente aos anos 50, ao filósofo Cruz Costa, professor da Universidade de São Paulo. Pois bem, feito esse resumo, eu passaria a um percurso mais corrido, e eu pergunto, professor Samuel, se eu posso expor aqui o texto em Word, que eu vou seguir o máximo, que aí facilita a conversa, se eu posso fazer isso. Como melhor entender, sim. Ah, deixa-me ver. Essa aqui mesmo, né? Então, hoje eu apresentarei de forma sintética as linhas mestras desse pensamento do filósofo Magalhães, que, a partir da leitura que eu faço do comentário, estão vendo, então, o texto em Word? Sim, sim, estamos a ver, Silvio, Não. estamos a ver. Vocês estão vendo o resumo. Espera aí que eu partilhei Eu fiz um texto corrido que facilita. Deixa eu... Agora sim. É isso aqui, que é quase a minha fala, né, para correr aqui o texto. Então, a minha exposição se baseia sobretudo na obra do professor Paulo Margutti. Eu não tenho uma erudição autônoma acerca do autor, e foi importante para eu poder fazer essa atualização, por assim dizer, né? E a obra de referência no Paulo Margutti é Ideias Filosóficas de Domingos de Magalhães, foi publicada recente em 23. Pois bem, o contexto histórico e intelectual. Magalhães viveu no período de intensa transformação política e cultural. O Brasil recém-independente. O Brasil vai ficar entre 22 e 25, 1822, 1825, que é um período aí, o autor ainda é muito novo, ele é de 1811, e de forma que a formação acadêmica dele em medicina, no Rio de Janeiro, vai acontecer já nesse Brasil independente, né? Então ele foi poeta, diplomata,
político e professor. É interessante que uma das apreciações que nós fazemos da tradição filosófica aqui no Brasil nos dá muito conta de uma realidade que esse pensamento brasileiro se deu antes da fundação das instituições de educação propriamente de ensino, já no século XX, se deu de modo que alguns chamam de uma forma, eu não sei se amadora é a palavra correta, mas não ligado a instituições universitárias. Então, isso é uma característica da formação filosófica do pensamento brasileiro, que vai se estender mesmo depois em épocas de constituição das instituições de ensino. Então, nesse período, a atuação do filósofo estava sempre ligado a um profissional do direito, da medicina ou da diplomacia. É o caso mais do autor aqui em tela, que foi diplomata. E, enquanto diplomata, tinha na atividade da escrita filosófica, poética, uma atividade que não era, digamos assim, o escopo principal da sua atuação profissional. Então, isso às vezes gera comentários específicos sobre esta realidade da tradição filosófica brasileira. E ela acaba sendo tardia, inclusive, em relação aos vizinhos aqui. 1821, a universidade na Argentina, já existem várias instituições universitárias na Argentina, por exemplo. Não só a Universidade de Buenos Aires, é uma fundação bem anterior, mas nesse ano de 1821, 20 e poucos, na Argentina se fundou outras universidades. Eu estou em mente aqui, por exemplo, com a universidade que fica em Mendoza, na Argentina, onde estudou um filósofo que já foi parte dos meus estudos. Então, isso se verifica aqui no autor. Então, ele faz, por exemplo, medicina e filosofia, é essa outra atividade. Vamos encontrar aqueles que também fizeram direito e a filosofia era uma atividade periférica. Nesse contexto, ele teve algumas influências nessa tentativa de elaborar um pensamento nacional, que foram dos franceses Victor Cousin, Théodore Jouffroy, e dialogando criticamente com o sexualismo. Na verdade, aqui de Locke e de Condillac, crítico, né? Ele opõe, nas leituras das duas obras que eu fiz, ele se opõe a uma epistemologia que se autonomizava, a meu ver, a partir da ideia de filosofia da natureza, nos circuitos, por exemplo, de Isaac Newton, e de outros circuitos de debate sobre a filosofia da natureza. O autor aqui, ao construir a sua filosofia, essa ideia de uma espiritualidade e de um desdobramento moral a meu ver, na minha leitura já crítica, o que puxa ele tenta, então, exprimir-se filosoficamente, divisando-se com esse diferencial. Porque essa ideia de espiritualidade é uma articulação em torno da alma, de uma ideia de alma e de material, de corpo, que depois ele vai desenvolver no livro com um nome mais específico sobre cérebro, especificamente. Para compreendê-la, é preciso lembrar que a filosofia brasileira do meados do século XIX ainda não possui instituições, como eu acabei de dizer. Ele emerge, portanto, nesse contexto como pensador que buscou unir filosofia, religião e moral. Esta possibilidade, na minha formação dos anos 90, ela é um esforço específico para mim, dado a minha influência, uma influência específica de uma ideia que marcou o curso, a minha formação, que não seria propriamente um marxismo, mas que tinha marcas de um marxismo. Como adulto hoje, intelectualmente mais maduro, eu percebo que a gente achava que era marxismo, mas não era bem isso. Na verdade, as demãos ideológicas já era um processo muito híbrido entre um tipo de catolicismo latino-americano, um tipo de catolicismo português brasileiro, que fez uma aproximação de temas próprios da tradição cristã católica, das questões sociais. Mas isso não foi propriamente um marxismo. Adulto, eu consigo perceber isso, que não era propriamente um marxismo, mas era já um processo outro. Então, para mim, ler hoje, né,
retomar esses temas e perceber essa relação que o filósofo pretende fazer, não só nele, mas nos autores mais recentes que eu fiz, para mim foi um processo particular, peculiar, né? Ah, que me exigiu uma nova forma de interpretação e conceber a pertinência do tema para além de uma chave que, então, inicialmente eu me opunha a ela. E aí eu citaria Vicente Ferreira da Silva, que eu apresentei também a comunicação, estou preparando um texto. Por exemplo, a síntese madura que me interessa contemporaneamente seria a partir do Vicente, mas que foi construída entre o Vicente, o Agostinho e Eudoro de Souza, por exemplo. Eu passo uma segunda parte aqui, que seria a primeira fase desse pensamento do autor, né? Sua primeira fase filosófica encontra expressão maior na obra Fatos do Espírito Humano. Nesse livro, Magalhães propõe que o conhecimento humano não se reduz à experiência sensível, como pretendia Locke e Condillac. Para ele, a razão possui intuições puras e autônomas, que se situam acima da sensibilidade e permitem ao homem conhecer verdades universais. Ele afirma, por exemplo, que a filosofia tem por objeto a investigação das causas primeiras e dos fins últimos. Um eco, claro, da tradição metafísica clássica. A sensibilidade, embora necessária, não constitui a fonte última do saber. É apenas uma via de acesso a uma dimensão mais profunda, a razão e do espírito. A esse respeito, Magalhães se aproxima dos espiritualistas franceses que procuravam resgatar a noção de alma e de liberdade humana diante do avanço do materialismo. Então, esse aqui é um ponto de contato, por exemplo, com as leituras que eu tenho feito do Agostinho da Silva e do Vicente Ferreira da Silva. Mas aí são autores já, digamos assim, num tempo histórico posterior, já interagindo com outros debates do próprio circuito da filosofia. Mas é possível estabelecer um processo de gênese, desenvolvimento interessante. Um ponto importante é a noção de força vital. Magalhães interpreta a sensibilidade como manifestação de uma força que anima os corpos e dá coesão à experiência. Com isso, aproxima-se da escola Montpellier, notadamente pensadores como Théophile de Bordeaux e Paul-Joseph Barthes. O autor, então, passa por uma segunda fase do pensamento dele, que na leitura do intérprete Paulo Margutti, ele denomina de vitalismo e espiritualismo renovado. Nessa segunda fase, representada por obras como A Alma e o Cérebro, Magalhães revisita e aprofunda a sua filosofia. Aqui, a questão central é a relação entre alma e corpo, entre espiritualidade e fisiologia. Ele dialoga criticamente com o organicismo e com as doutrinas frenológicas que produziam a consciência ao funcionamento do cérebro. O debate aqui, tem sido contemporâneo, tem sido retomado pela ideia de neurociência, é essa relação entre cérebro e pensamento. Onde está o pensamento, por exemplo, dentro do cérebro? Ele faz isso na chave do século XIX e, curiosamente, isso é um tema que tem sido retomado por cientistas nos dias de hoje. E aqui no Brasil existem duas figuras, pelo menos, que discutem essa questão, que é o pesquisador Miguel Niconelis, um pouco mais conhecido, e um outro menos conhecido, que é médico, pesquisador também, chamado Felipe de Oliveira. Aqui é só uma curiosidade, haveria uma distância muito grande aqui entre a obra específica, segundo a questão do século XIX, com a evolução do tema. Existem pontos de contato, a similaridade é o debate apenas entre essa pergunta, onde estaria o pensamento, né? Reduzido a dopaminas, a oxitocina, que é a crítica desses médicos contemporâneos. Não dá para reduzir o pensamento a uma dimensão puramente fisicista. Cientificamente não tem como fazer isso, não tem prova. E curiosamente, ao seu modo, o autor Magalhães faz isso lá no século XIX. No fundo, ele questiona esse processo. Ele reduz, ele rejeita esses reducionismos. Para ele, a alma não é um subproduto da matéria, mas uma substância espiritual dotada de liberdade. A força vital é concebida como princípio organizador responsável por unir corpo e alma numa dinâmica viva e não mecânica. Nas minhas leituras marxistas dos anos 90, sem dúvida, eu teria uma interpretação peculiar disto,
Mas agora, com o debate contemporâneo em torno da neurociência, eu vejo que isso aqui faz sentido, a partir de outras fontes bibliográficas, né? Ao mesmo tempo, ele mantém uma atitude de abertura ao conhecimento científico de seu tempo, sem, contudo, abdicar essa primazia do espírito. Passo para uma outra parte aqui da minha apresentação: filosofia moral e ideologia pedagógica. Então, é um pensamento que tinha essa ideia de repercussão na existência. Eu tenho explorado esse tema na pesquisa do doutorado, enquanto na chave atualmente chamada filosofia de vida, que seria não só acessar ao repertório filosófico com intenções epistemológicas, mas a filosofia como maneira de viver. Essa expressão lá de 77 de Pierre Hadot, eu articulo ela em torno, por exemplo, do pensamento de Agostinho da Silva, e no diálogo Sete Cartas, esqueci o nome completo agora da obra do Agostinho, mas onde Sete cartas Renato. A um jovem filósofo. Isso, isso. O professor Renato é um orientador informal das minhas pesquisas, sempre agradeço essa gentileza dele, em fornecimento de obras e outras ideias. Ah, o Agostinho, então, tematiza isso de um outro jeito, né? Muito antes até do Pierre Hadot, portanto, a ideia de ser filósofo não enquanto alguém que coleciona informação, mas que se vive segundo uma filosofia. Ele formula, não nesses termos, mas a ideia é em torno disso. E aqui nós vamos observar isso no pensamento do Magalhães, quer dizer, um pensamento que o autor intenciona que não seja apenas uma investigação epistemológica. Isso eu não fiz aqui, mas isso tem implicações de diálogos com o debate em torno de autores, por exemplo, da sociologia, como Max Weber, uh, em torno do fenômeno da racionalidade e de uma racionalidade em diálogo com o fenômeno religioso. A ciência, ao se eximir desta ideia de ação, gerou um processo, pensando em Max Weber, que Max Weber chamaria de desencantamento. O desencantamento não foi uma produção intencional, ele foi uma produção colateral. E uma das questões que eu observo é exatamente esse desejo de um pensamento que não queria se preocupar com a ação. Então, Magalhães tem isto, e eu retomo isso depois, mais contemporaneamente, em Agostinho. Quer dizer, ele também tinha uma visão, então, nesse aspecto moral. Acreditava que a filosofia deveria formar pessoas virtuosas e não apenas intelectuais competentes. É claro que isso não é uma exclusividade. Eu lembro aqui de Schiller, nas Cartas Estéticas Morais, que preconizava que pela estética se desenvolvesse comportamentos morais. No contexto do romantismo alemão, nós temos também essa perspectiva dentro da filosofia. No nosso caso aqui, no recorte, é assim que o autor, então, preocupa. Essa ideia de uma repercussão de um pensamento epistêmico com preocupações morais, quer dizer, a episteme articulada a um desdobramento da ação humana. O autor pensa que isso tem que ser conexo. O que coloca em baila a liberdade humana, o tema da liberdade, que para ele é o fundamento da responsabilidade moral e exercício da razão. Tem como fim último a elevação espiritual. A visão pedagógica dele é humanista, formar cidadãos moralmente íntegros, capazes de compreender e agir no mundo à luz de princípios universais. Nesse sentido, a filosofia não é mero discurso abstrato, mas uma formação de caráter humano. Uma recepção e legado, eu acho que isso é interessante, para mim a apreciação e absorção do conteúdo do autor de modo contemporâneo, e que também me baseio na obra do Paulo Margutti, não foi um processo que eu fiz sozinho. Durante o século XIX, Magalhães foi amplamente comentado. Recebeu críticas e elogios de figuras como Tobias Barreto, Silvio Romero e Cruz Costa. Cruz Costa já em 1950, para a gente ter uma referência de tempo. Enquanto alguns o viam como um filósofo diletante, que é uma crítica que ecoa que era muito forte, ou explicitamente, ou de modo dissimulado na formação filosófica que eu tive, né? A gente não aborda filósofos brasileiros porque a gente não acredita que existam filósofos brasileiros. É um processo de superação que está levando tempo e que parte da minha tese trata disso. Então, essa crítica de filósofo diletante
ela, a meu ver, hoje pode ser criticada, sopesada numa outra chave de problema e não propriamente da justeza de quem fez essa apreciação. Houve apreciação de chamar fulano de diletante, de autores diletantes, que na verdade eram processos equivocados, de uma recusa radical da nossa tradição, da nossa nacionalidade, da cultura que era produzida aqui. Então, esse tipo de crítica é amplamente hoje situada dentro desse problema que alguns vão chamar de colonial. Outros reconhecem seu papel pioneiro na construção de uma filosofia nacional. Hoje, graças aos estudos como o do Paulo Margutti, compreende-se que Magalhães teve um sistema coerente e influente, que uniu espiritualismo, vitalismo e pedagogia moral. Eu passo às minhas considerações finais. Uh, eu considero que o Magalhães, sim, representa o momento fundador da filosofia no Brasil, ou do Brasil. Isso também é objeto de discussão aqui no Brasil. Eu acho que tanto do e no é válida. Seu espiritualismo não deve ser lido como mera repetição de moldes europeu, mas como um esforço de construção intelectual situado. Um pensamento que, embora marcado por sua época, procura responder aos desafios de um país jovem em busca de uma identidade e de fundamentos espirituais. O contato com o pensamento de Magalhães hoje é revisitar o início do pensamento filosófico brasileiro e reconhecer essa tradição intelectual desde o início. Esteve em diálogo com a filosofia clássica, a ciência moderna e a religiosidade. Nas minhas atualizações, eu destaco esse aspecto da filosofia e a ideia de religiosidade, já atualizando aí pelas minhas leituras e apuramentos de outras vias, em torno do Agostinho da Silva, de Vicente, pode haver uma diferença da expressão religiosidade para ele no século XIX e pode haver uma diferença no Agostinho da Silva e no Vicente Ferreira da Silva para os nossos dias. Eu diria que seria mais ecumênica e uma ideia de religiosidade para além das instituições, pensando em Vicente e em Agostinho. E no Magalhães, há de se investigar se não estaria muito próximo de fundir a ideia de religiosidade do autor com o catolicismo. Mas é uma afirmação acerca dele, do contexto dele, que eu teria receio de dizer. Porque o autor foi, por exemplo, autor de reflexões acerca de uma percepção acerca dos povos indígenas que é bem peculiar, interessante e que foi formulada naquele período e que está em perfeito diálogo, a meu ver, com as formulações teóricas sobre a cultura indígena dos dias de hoje. Então, inicialmente eu vi que há uma aproximação com o catolicismo, mas eu teria que retornar isso. Não daria para eu dizer que a religiosidade que ele defendeu naquele período estaria próxima de uma ideia de religiosidade católica. Eu indico que essa é uma das limitações dessa apresentação, né? O limite é que eu não consigo ainda responder esse termo religiosidade, o que ele significa. Mas eu adianto que não dá para se apressar e pensar, só porque ele estava no século XIX, ele então está dentro de uma chave que uma espécie de criticismo da filosofia mais contemporânea olha para o termo religiosidade. Só para assim, a expressão, o tema que o Vicente Ferreira da Silva aborda, retoma de uma filomitia, de uma ideia do mito que precede o logos, e é o mito que informa o logos. Esse é um debate interessantíssimo nos dias de hoje, e que supera razoavelmente a ideia de instituição religiosa, e que supera a uma ideia, uma ideologia fisicista que pode ser derivada de um marxismo. E aí eu estou falando de mim, eu estou prestando contas comigo mesmo e com o que eu fiz nos anos 90 em torno dos estudos filosóficos, né? Esse diálogo aqui é de mim comigo mesmo e esforçando-me para um processo de superação, né? E que, aí por questões de leituras pessoais minhas próprias,
Eu observei isso até mais organizado didaticamente no Vicente Ferreira da Silva, ainda que isso também está no Agostinho da Silva, mas a forma do Agostinho escrever tem me dado mais trabalho, porque o viver, pensar se aproxima na dinâmica da vida e a escrita reflete um pouco isso, na minha apreciação. Isso torna a leitura de Agostinho um exercício mais exigente, para se compreendê-lo e fazer esse diálogo com o debate estrutural, a prosa acadêmica em geral. Então, eu diria que fiquei muito surpreso com esse esforço, agradeço a oportunidade que Samuel e Renato, ao me convidar a falar de um filósofo brasileiro, me impôs, e às vezes eu acho que eu trabalho sobre certas imposições, algumas imposições me atrapalham, mas o convite foi feito, e o desejo, então, de colaborar, esse tipo de imposição, né, no uso da minha liberdade, eu decidi me submeter ao tema e de modo livre. E aí, para mim, foi muito feliz esse exame, porque esse tipo de articulação eu não tinha pensado até então, né? Às vezes a gente fica buscando certos temas em autores outros, sendo que na própria tradição da nossa cultura tem o tema e a gente pode fazer uma análise disso, né? Ah, e é isto. Eu falo que a ideia de repensar a relação entre espírito, razão e liberdade, porque no fundo é isso que eu estou fazendo no desenvolvimento do texto da minha tese, no outro contexto, né? Mas o autor, com seus temas, e na leitura do comentador Paulo Margutti, me permitiu concluir dessa forma. Enfim, é isso que eu tinha para apresentar do autor. Eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Cídio. Hum, eu gostava de lhe fazer uma ou duas questões, e começando precisamente por este diálogo, entre o vitalismo, o espiritualismo e aquilo que chama pedagogia moral, não é? Isso, isso. A minha pergunta é a seguinte: sendo este autor um médico, não é? Portanto, ele vem da ciência, é um cientista, quer dizer, não necessariamente no conceito que temos hoje de cientista, mas é um homem que vem que se formou nessa área, institucionalmente, não é? Ao contrário da filosofia, que foi um autodidata, podemos dizer assim. Hum, se este, quando diz aqui vitalismo e espiritualismo, se é o vitalismo que está associado às suas raízes de formação científica e em que termos é que isso significa, ou se é o vitalismo por influência dos filósofos vitalistas. Eh, e pergunto isto, acrescentando a ênfase na minha questão, que é até que ponto é que o autor estabelece um quando esse diálogo está no título da obra, Alma e Cérebro. É uma reflexão contemporânea. Os clássicos faziam a reflexão em torno da relação alma e corpo. Hoje, no plano das neurociências e das filosofias da consciência, a reflexão é em torno dos conceitos mente e cérebro. Ou seja, a distinção entre os estados mentais e o funcionamento neurológico. Ou, para outros autores, a redução, como o Cídio referiu, a redução fisicista, eliminando a existência de algo para além do funcionamento neurológico, o que não é o caso aqui. E, portanto, a minha pergunta no fundo é esta: se nós podemos identificar, até relacionando com o projeto em que colaborou, se nós podemos identificar aqui neste autor uma relação entre filosofia, religião e ciência. Se é legítima essa. E com que autores e se ele dialogava com autores da ciência da sua época, não é? Hum, Esta era para já a primeira questão e depois podemos voltar numa segunda ronda.
Na obra Cérebro, ah, Alma e Cérebro, o diálogo dele é com a frenologia, né? É um diálogo com a ciência, né? Aqui eu fiz uma resenha, uma leitura da obra, fiz algumas anotações, eu estou olhando exatamente para essas anotações. Eu não saberia responder com tanta propriedade, mas pegando o que está na obra, o diálogo dele é em torno de termos, frenologia, não é propriamente o vitalismo, que é uma tradição filosófica propriamente. E, portanto, E ele a faz noção. uma crítica a essa ideia de frenologia, de cranioscopia, isso da obra dele, crânio e cérebro e alma. Essas expressões nós vamos encontrar na obra dele. Então, de um modo preliminar, eu posso dizer que ele tinha, sim, ele fez medicina no Rio de Janeiro, né? Então, o debate dele era ligado às ciências médicas mesmo, E, e portanto, não. quando fala aqui vitalismo, espiritualismo e pedagogia moral, este vitalismo é a ciência, então. Pois é, eu não saberia te responder isso. Ok. Mas, porque eu estou pensando no vitalismo na tradição filosófica, e eu não investiguei isso, né? Eu fiquei impressionado um pouco mais com esse diálogo dele com esses temas que foi retomado pelas, quer dizer, Ok. ganhou uma popularidade, entre aspas, nos dias de hoje, que é a chamada de neurociência. O pessoal que dedica a isso, eles não gostam muito do termo, porque eu acho que o termo ficou meio amplo demais e impreciso. Mas os estudiosos de cérebro, eu achei interessante que lá no século XIX esse autor está fazendo esse questionamento. E aí não é a tradição filosófica. A tradição filosófica dele é mais sobre os debates sobre alma, espírito. Isso assim ele busca na tradição filosófica. Mas quando ele fala de crânio aqui, é a formação médica dele que ele tem em tela. Ok, ok. Muito A, bem. a frenologia fundada pelo Dr. Gall é apresentado como suposta ciência moderna que data do início do século XIX. Então, aqui nas minhas anotações, eu tirei esse nome. Não conheço esse pesquisador, né? Mas está na obra dele. E ele faz, aí isso aqui é uma anotação, a partir da obra, uma crítica detalhada da frenologia, Ok, o Magalhães. Então, ok. pensando no médico contemporâneo chamado Dr. Felipe de Oliveira, que a gente encontra ele no YouTube, professor da USP, aqui em São Paulo, é um negócio meio impressionante. Como que, assim, não é o meu objeto atualmente de trabalho sistemático, de desenvolvimento, mas como alguém no século XIX fez esse tipo de debate. Eu achei isso muito curioso. E aí, vendo em mim um preconceito na minha formação acadêmica nos anos 90, de um desdém por autores, a gente tem que lidar com isso, enquanto alguém que se forma em filosofia aqui no Brasil, a gente tem que lidar com um processo de apagamento e de diminuição da qualidade da produção científica aqui, feita aqui. Então, numa leitura preliminar, e aí eu me fiei muito no professor Paulo Margutti, que está fazendo isso sistematicamente com equipes, né? Então, essas anotações aqui não são de todo assim, eu estou equivocado, eu estou forçando a barra, por exemplo, em projetar sobre um autor do século XIX, coisa que não é dele. Não. Isso aqui tem outras pessoas que estão trabalhando sistematicamente sobre o tema, que percebem isso também. Então não é só eu que estou falando isso aqui, né? Pois seria interessante, Renato, só para concluir este aspecto, seria interessante verificar se perspectiva é esta que o autor tem da alma, se é substancialista à maneira da filosofia antiga e medieval, ou se já introduz outros conceitos, como o conceito de relação, eh, se é uma perspectiva criacionista do espírito ou uma concepção emergentista, no diálogo com as teses evolucionistas que começaram a surgir na época, seria interessante verificar isso. Sim, sim. Eu fiz outras anotações aqui, mas
aprofundei muito, mas uma das indicações é tanto a questão espiritualista quanto idealista, é esse horizonte outro que ele está em debate, né? Ainda que numa primeira leitura parece que ele seria um defensor, na primeira fase dele, de uma metafísica aristotélica, essa segunda fase dele aqui, eu acho que apresenta outros elementos. E aí, as minhas anotações aqui seria mais nesse sentido, né? De investigar, não, sobretudo na obra Alma e Corpo, ah, eu diria que não tem aí uma metafísica aristotélica clássica. É uma outra coisa já. É uma tentativa de fazer um outro esforço. Nas anotações preliminares eu posso dizer isso. Muito bem, isso é muito interessante. Muito Ok, bem, muito bem, Cídio. Antes de mais, nossos reiterados agradecimentos, agora depois do trabalho feito. Uh, Queria também, enfim, também do Samuel, convidar-te para enviares o teu texto, se quiseres depois trabalhá-lo, para a nossa revista, para a Nova Águia, até final de dezembro, a fim de sair no primeiro semestre de 2026. É um autor lusófono, um autor relevante, enfim, a Nova Águia tem um registro muito híbrido, enfim, acolhe textos mais de especialidade, mas também acolhe textos mais de divulgação e, portanto, faz todo o sentido, se quiseres, enviares o teu texto. Quanto à tua intervenção, duas notas. Uh, Primeira, retomando esta questão, que estava aqui em cima da mesa, a relação entre alma, corpo, ou pensamento, cérebro. Essa é daquelas questões insolúveis, não é? Porque, obviamente, há um suporte material para o nosso pensamento, mas em que medida o pensamento depois não ganha vida própria, ou não está completamente condicionado por esse suporte material, enfim, isso é uma questão insolúvel, é um mistério insolúvel, de facto. E eu próprio também não tenho, não arrisco sequer uma resposta. Mas, de facto, como tu disseste, e muito bem, autores contemporaneamente retomam essa questão. Certamente sabes, por exemplo, em Portugal há um autor, enfim, radicado nos Estados Unidos, mas tem sido uma figura de referência nessa área, que é o António Damasio, e que tem desenvolvido essa abordagem. A segunda nota tem a ver com essa questão, tu também a certa altura levantaste, até num registro quase confessional, da ligação, ou da ligação de uma perspectiva marxista ou de raiz marxista, na abordagem a temáticas que, à partida, estão fora do âmbito estritamente marxista, como seja a religião e outras, a espiritualidade, por aí fora. Ahm, eu lembrei-me, eu não vou referir o autor por cortesia, mas no Congresso do Centenário do Nascimento de Agostinho da Silva, que se realizou em 2006, entre Lisboa e Porto, e que teve uma grande participação, até de autores vindos do Brasil, houve alguém, até foi na Universidade Católica Portuguesa, o que até soou a provocação, na altura, que defendeu esta tese, e não estou a caricaturar, eu procuro respeitar sempre as perspectivas diversas das minhas, por mais que não me reconheça nelas, mas procuro respeitá-las e reconhecer-lhes a coerência que têm, de forma intrínseca. Mas alguém defendeu o seguinte, a ideia de que o Agostinho da Silva era de facto um filósofo marxista, enfim, ainda que de uma forma heterodoxa, talvez tenha conseguido isso. A pessoa que defendeu esta tese era assumidamente um marxista, portanto, sem qualquer desvio, não é? Em relação ao Agostinho da Silva, ele eventualmente, e agora já não sei reproduzir completamente, já se passaram quase 20 anos, mas a ideia era, o Agostinho da Silva, no fundo, era um filósofo marxista, ainda que razoavelmente heterodoxo, e que só recorria a terminologia religiosa,
só recorria às categorias da espiritualidade e metafísicas. Ele disse isto de uma forma até um bocado brutal, para chegar a mais pessoas, para chegar ao povo. No fundo, o que eu queria dizer era isto, não é? Enfim, também parece uma visão muito, em última instância, insustentável, porque de facto o Agostinho da Silva enfim, fala de temáticas que não se inscrevem de todo nessa matriz marxista, nessa visão do mundo marxista, até pela importância que ele atribui à cultura e até sobre fatores estritamente económicos, e por aí fora. Mas isto para dizer que essa questão é uma questão que também em Portugal e volta e meia ressalta e se retoma, não é? Mas enfim, acho muito honesta a tua parte, Sírio, esse, essa assunção de um trajeto que deve ser respeitado, que é o teu, mas também dessa vigilância, dessa autovigilância, dessa autocrítica, de perceber os limites e os bloqueios desse mesmo trajeto e do que há a superar para concretizar devidamente. Enfim, eram essas duas notas. Obrigado, Silvio. Eu agradeço pelo retorno super qualificado dessas notas despretensiosas dessa tertúlia. Ainda que arrisco-me, né, e faz parte da produção científico-filosófica, né, acho que a gente produz em comunidade, né, e se a gente não se mostra numa comunidade, a gente também não produz ciência propriamente, né, se a gente tem medo de se mostrar, né. Mas eu desconfio que Agostinho é qualquer coisa menos marxista. A preocupação, claro que há temas que são filosóficos, né, e que são comuns, né, mas eu acho que é outra experiência, né? E o esforço, acho que do Agostinho, e o que eu acho interessantíssimo, é ah, uma, uma, uma recusa consciente em não se deixar ir pela moda dos outros e fazer um esforço autóctone de pensamento, né? Isso eu acho, na minha apreciação, na minha leitura dele, é o que eu mais aprecio e é o que me motiva a visitação dele enquanto autor e depois de outros autores nesse universo, né? A descoberta dessa questão formulada por ele, né? Mas eu acho que difere. Na ciência das religiões, que é uma ciência das humanidades, tem comentários assim mais à solta de que o marxismo é uma religião ateia fundamentalista. Que os marxistas que se agarrem por aí agora, né? Eu gostei dessa ideia, né? Porque o fisicismo defendido pelo materialismo é muito radical, né? E hoje eu estou muito convencido, eu não sei o que é o não fisicismo, mas eu estou muito convencido de que o fisicismo é uma redução grotesca do sentido humano, pelo menos, né? Da condição de sentido humano, né? Independente da tradição, da crítica à metafísica tradicional que o marxismo fez lá no século XIX, né? Mas não é. E aí a nossa tradição lusófona de filosofia, além de eu percebê-la, não eu sozinho, o Renato que sabe bem, né? O combinado é não chamar o professor de professor, né? É, é, a nossa tradição se exprime em largo volume pela poesia. E isso não é só um método de expressão, né? E aqui eu ouso pagar o ridículo na frente de quem sabe mais do assunto do que eu. É, a expressão pela poesia não é só uma questão de linguística no sentido poético, no sentido de formas linguísticas de expressão da filosofia, que o professor Antônio Braz Teixeira faz uma lista, né? Fala dos ingleses, fala que os alemães têm um gosto pelo sistema, os ingleses pelo ensaio, mas você tem aforismas, e eu creio que foi nele que eu li isto, há uma sinalização de que na cultura lusófona há um lugar especial pela expressividade da poesia.
que eu desconfio que seja partilhada com pensadores de língua espanhola. Eu penso aqui em Maria Zambrano, por exemplo, que é uma poetisa filósofa que eu aprecio muito. Então, não é só então, um veículo de expressão. O veículo de expressão também molda o expressado. E aí eu acho que isso no Vicente Ferreira da Silva tem uma elaboração em diálogo com Heidegger, com toda a tradição, que eu acho interessantíssima, e que Agostinho, ao jeito dele, que não foi numa prosa corrente, fez isso, né? Porque, em última instância, para mim, o Agostinho conseguiu fazer o que nós não teríamos coragem de fazer, porque enquanto acadêmicos nós precisamos publicar paper e teses, né? Ele fez isso numa primeira fase da vida, né? Ele publicou a tese, depois o trabalho sobre a religião grega, os cadernos inicialmente, ele fez isso numa fase, e depois ele teve a possibilidade de fundir a escrita ao viver. Isso dá uma outra estrutura na própria escrita. Então, Sócrates foi radical, né? Não escreveu, porque ele tinha outra proposta de filosofia. E nós temos que viver entre uma prosa acadêmica, que se dá de um jeito específico, num processo dissertativo, ainda que o Bakhtin propõe que todo diálogo, todo texto, mesmo o acadêmico, é um diálogo, né? O Mikhail Bakhtin propõe isso nas reflexões sobre linguística, que é o foco lá do meu orientador, a especialidade dele, e eu tive a oportunidade de conviver um pouco com exposições do autor, né? Então, quando Agostinho opta pelo diálogo, ele pode ter sido preterido por um dado circuito acadêmico contemporâneo que valoriza o paper, né? Nós sabemos o clichê americano, em inglês, né? Publica ou pereça, né? E a gente publica papers, a gente não publica poesia. E o Agostinho teve, por uma série de fatores contextuais históricos, ele, né, ligou-se não estou nem aí para isto, e foi se dedicar a fundir a escrita dele com a proposta filosófica dele. E isso faz ele ser difícil de ser lido, porque ele aproximou viver, pensar, não só como, por exemplo, o Pierre Hadot. O Pierre Hadot fala muito da filosofia dos gregos, que os gregos não tinham preocupação de uma composição bonita, sistêmica, eles tinham uma relação muito mais em viver o pensado e pensar o viver. Mas o Pierre Hadot em si foi um acadêmico, um escolar francês, com toda a metodologia francesa, né? Eu traduzi recente, no início do ano, um artigo dele para o português. É uma estrutura acadêmica. O Agostinho não. Então, nesse sentido, eu acho que essa tradição que o Agostinho, a meu ver, expressa, e o Renato conhece melhor do que eu, com certeza, é que o Magalhães esboça isso de um jeito específico. E que eu aqui nessa apresentação só me dei conta de pontas, de retalhos, né? Precisaria analisar a poesia dele. E aí eu faria a análise da poesia dele pensando numa crítica do Paulo Margutti. Porque o Paulo Margutti, ele é um acadêmico que se dedicou a Wittgenstein durante uns 30 anos e depois de 30 anos ele passou a se dedicar ele entrou numa crise de consciência e aí ele percebeu que a gente precisa olhar para nós, para o que foi produzido aqui, e ele começou a se dedicar à história da filosofia do Brasil. Isso é público, em artigo, em palestras, é assim que ele tem descrito. Mas ele ainda, que é um trabalho importante, que esse que ele está fazendo. Por exemplo, eu tive acesso, no primeiro acesso, a um livro dele, sobre Magalhães. Então, assim, esse é um trabalho, um estilo não pode eliminar os outros, ao contrário, tem que existir todos. Mas aí ele diz que, para a apreciação filosófica, ele não quis olhar a questão literária do Magalhães e nem as obras poéticas dele, que seria um trabalho, acho que é muito mais específico. De fato, a proposta do livro dele não é para isso, né? E nesse sentido, o livro cumpre a função proposta. Porque o que observa em Agostinho de poeta, de preocupação entre o pensar e viver, lá do diálogo entre Diotima e o estrangeiro, se não me engano, que ele pergunta: você vai ser filósofo daquele que coleciona ou vai viver segundo uma filosofia? Nessa parte do diálogo, né, da carta ao jovem filósofo. 7 cartas ao jovem filósofo. Então, isso me escapou.
da minha apreciação que escapou eu fazer essa análise, aí é um outro trabalho, eu não tenho condições mental de fazer isso agora, mas abre-se o caminho para verificar se não há em Magalhães já essa fusão do modo de expressividade com o tipo de filosofia que produz, que eu vou ver isso no Agostinho, né? E o Agostinho sendo mais, eu não sei se radical, mas mais teve condições contextuais para fazer o que ele fez. Eu acho que, só para retomar e para concluir da minha parte, depois o Samuel para a questão final, acho que essa perspectiva sobre o Cristina da Silva vai muito no caminho certo, ou seja, essa quase coincidência entre pensamento e vida. Uh, por mais que isso nos dificulte depois a leitura dos textos dele, não é? Mas eu acho que é por aí. Mas só mais dois apontamentos. Primeiro, enfim, todos nós sabemos que a vivência da religião e em particular do cristianismo na América do Sul até é uma vivência em termos coletivos, com aspectos muito particulares. A teologia da libertação, por exemplo, foi uma expressão disso mesmo. Isto não é nenhuma acusação, é uma constatação. Ou seja, salientou-se essa dimensão mais materialista, mais política ou económica, até revolucionária do cristianismo, que é uma dimensão, eu eu acho que ela existe. Não será a única e provavelmente não será a mais importante. Não sei se isso depois é uma questão a verificar, mas ela existe. E o Agostinho da Silva, é preciso dizê-lo, antes de ir para o Brasil, tinha já essa percepção. Isso é justo dizê-lo. Ele, aliás, teve uma polémica, que, enfim, trouxe alguns custos a nível pessoal, no início dos anos 40, com dois textos, precisamente sobre o cristianismo e a doutrina cristã. Ele salientava essa dimensão mais materialista, mais reformista, ou se não mesmo revolucionária do cristianismo. Depois houve aquele célebre episódio em que ele, enfim, em que todos os funcionários públicos foram obrigados a assinar sob compromisso de honra que não faziam parte de partidos políticos, leia-se Partido Comunista, nem de organizações secretas, leia-se a maçonaria. E o Agostinho da Silva chegou a escrever que não era comunista, e também não era maçom, mas acrescentou, mas considero-me cristão. E aí, num contexto em que se percebe essa proximidade, pelo menos no plano social, entre o chamado cristianismo primitivo e uma certa visão, porque a questão também é essa, não é? O que é hoje o marxismo? Porque há tantas camadas de leituras e releituras. Por exemplo, é muito comum atribuir-se ao marxismo esta posição, este que é quase um dito clássico, não é? De cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Quer dizer, isto é tão marxismo como platónico, isto na República está lá. E noutros filósofos clássicos também está. Quer dizer que isto é marxista, acho que é um abuso. Será também marxista, concedo isso. Mas não é apenas marxista, e antes de Marx, muitos outros filósofos, aliás, para mim é um princípio de bom senso e de boa gestão, de economia no sentido próprio do termo. Portanto, esse é um ponto. E o percurso de Agostinho da Silva, nesse aspecto, é muito curioso, porque ele foi mal visto, ou visto com muita suspeita, em Portugal, nos anos 30 e 40, porque precisamente era visto como, se não um comunista, um proto-comunista, não é? Alguém que estava ali em companhia de ruta, como se dizia na altura. E depois, no Brasil, nos anos 60, ele próprio diz isso, chegou a ser acusado de salazarista. Porquê? Porque tinha uma visão da história portuguesa, da história da expansão marítima, que não se inscrevia de todo na vulgata marxista dessa mesma história, não é? Ou seja, também aí o Agostinho da Silva, de facto, era irredutível a esses sectarismos ideológicos, políticos ou outros.
E aí a gente percebe o desserviço que as vagas ideológicas acabam gerando no trabalho da pesquisa acadêmica, né? É um clássico no Durkheim, se não me engano, no método sociológico, ele nos avisa que as ideias, né, gerais, os valores morais, é um obstáculo tremendo para se construir a ciência sociológica, né? E esse é um exemplo. É, por ideologia, você, antes de conhecer, é a coisa mais errônea do processo de conhecimento, você categoriza, você veste já com uma visão de mundo, no sentido do próprio termo no Gramsci, as coisas e deixa de ler as coisas. Então, assim, pôr Agostinho em categoria simplista, esse exemplo dele eu andei usando por aqui, né? Eu falei assim, ó, aqui no Brasil, porque ele falava de Dom Sebastião, chamavam ele de salazarista. Mas ele foi perseguido lá em Portugal porque desconfiaram que ele era comunista. Então, assim, e aí você não vê o esforço que ele fez em torno de uma originalidade, uma organicidade de pensar uma cultura, é, que aí, isso para mim me ajudou muito, transcende a ideia de nacional. Quando ele fala o brasileiro é um português à solta, né? Eu acho essa expressão muito feliz, né? Em termos estéticos, né? O português o brasileiro é um português à solta, sobretudo da experiência que ele teve em João Pessoa em 54, né? 1954. É, é, sim, né? Né? Vieram para cá muitos portugueses, outras culturas, mas existia uma estrutura jurídica que era portuguesa até 1800 e pouco, composto com tudo de ruim que nós conhecemos, mas tem coisa boa. Né? O que eu faço hoje com o Brasil? Eu me beneficio de um país desse tamanho. Ele foi feito só sobre flores? Não foi, sobre muito sangue, mas foi. E aí, eu vou continuar, através de uma ideologia marxista, não querendo pensar o que é próprio e importando o modelo francês para pensar as ciências humanas aqui no Brasil, que é o que a gente faz. Né? A missão francesa que estrutura a Universidade de São Paulo, sobretudo nas humanidades, né? Legou para nós este equívoco. Ou seja, nós não conseguimos na filosofia, isso aí eu estou pensando no Gessé de Souza, como sociólogo contemporâneo, nós não conseguimos olhar para a barbaridade que fizemos aqui, para poder pensar a partir dela. Não quer dizer que eu defendo ela. Aí o que fizeram? Fechamos o olho e ficamos olhando Paris. Aí importamos categorias analíticas parisienses para a cultura brasileira. As ciências sociais humanas aqui no Brasil é fortemente isso. E o que o Agostinho pretende fazer, pretendeu fazer, e aí, a partir dessa compreensão, a gente começa a recorrer a autores como Magalhães, por exemplo, nesse sentido que justifica, o Agostinho fez um esforço de não ser francês nas ciências humanas. Só isso. Ele fez um esforço originário de pensar o Brasil. E ele foi avant-garde porque o CEAL na Bahia, que está em funcionamento, o Centro de Estudos Afro-Orientais, que está em funcionamento ainda hoje na Bahia, é isto. Vamos parar de pensar os outros pelo olhar da França, né? Estamos aqui no Brasil, a gente pega a chave de leitura da França para ler isso. O que ele fez? Ele mandou brasileiros, lusos brasileiros aí para a África e trouxe gente da África para Salvador. Então, assim, esse é o esforço de fazer essa leitura. E quando que isso foi tampado e foi estigmatizado? Infelizmente, eu não jogaria toda a reflexão marxista, porque eu, de fato, acho que nunca fui isso, mas gramsciano, nós não fizemos um pensamento orgânico. Um pensador vivo que escreve entre teologia, ciência das religiões, filosofia, Michel Louvi, ele tem uma proposta de artigo, por exemplo, que coloca o desafio, e ele é marxista, conhecido, ele coloca o desafio para se pensar a ideia dos nacionalismos no âmbito da discussão marxista. Por exemplo, a gente fala de povos tradicionais hoje em dia, está corrente aqui. Isso dentro de um marxismo hard não era possível. Mas aí ele fala, mas nós temos os Aimaras na Bolívia,
o pessoal no México, que são povos tradicionais. Então, o tema do nacional, ele foi chamuscado, permita-me um coloquial do português brasileiro. A ideia de nacional, de nacionalismo, foi clivado pelos os nacionalismo fascista e nacionalismo da Alemanha e interditou por completo a reflexão sobre existe uma memória cultural que é lusófona. A pátria, enquanto língua, nós temos uma tradição que é preservado na linguagem, como memória cultural. Isso é uma questão semiótica. O que, então, nós interditamos com as ideologias é que nós não examinamos o repertório e a memória da nossa língua, como categoria de pensar as dinâmicas sociais. E aí o que a gente fica dizendo? Ah, foi bárbara. Foi mesmo. Mas o que a gente precisa fazer com isso? E é isso que a gente não pensa aqui no Brasil e que está começando a se pensar. Mas na filosofia acadêmica ainda tem uma resistência à expressão filosofia lusófona. Filósofo aqui no Brasil é Heidegger, Kant, Hegel, né? Isso assusta todos, emociona a todos. Falar em Agostinho da Silva, 1 minuto de silêncio para você. Te ignora por alguns segundos. Faz de conta que você não está ali, né? Você que fala disso. Da mesma forma, se eu falar de Henrique Dussel, que faz um debate em língua espanhola a partir do México, mas ele é argentino de nascimento e parte da formação. Henrique Dussel, até 10 anos atrás, na filosofia, era ignorado, profissionalmente ignorado, né? E isso gera uma série de consequências que agora, na chave de decolonizar, as pessoas estão vendo isso. E aí eu volto ao tema das ideologias na nossa formação acadêmica. Né? Na formação acadêmica, um sobrinho entrou no curso de história. Eu sou marxista. Eu cheguei para ele, vem cá. Você lê o que do Marx mesmo? Vamos chegar a um termo mais apropriado? Vamos dizer o seguinte: você se considera alguém que está se simpatizando com a primeira página do Capital que você leu, né? Vamos ajustar o tema, porque você se assume marxista, mas você ainda não sabe o que é isso. Como é que você se assume nisso? Então, isso na formação filosófica, eu acho que é um tema relevante para se avisar os estudantes, né? Tome cuidado, porque as vagas ideológicas é anticientífica. Heidegger foi, pelo Cruz Costa, impedido de ser lido na universidade por causa da adesão dele nazista. Se conseguiu, historicamente, fazer a apuração entre o pensamento do Heidegger e a opção dele, e viu-se que o pensamento dele caminha numa direção que não é o pensamento nazista. Isso acontece. Tem autores que, ao se filiar a uma corrente política, o pensamento dele não se separa da corrente. Ok. Mas Heidegger foi impedido. O próprio Vicente Ferreira da Silva, uma das questões que pesa porque ele não entrou na USP, foi porque ele era um intérprete, um leitor de Heidegger. E a época dos anos 50, o Heidegger ainda estava associado ao nazismo. Né? Então, assim, esse tipo de não ciência que se coloca e projeta-se sobre os objetos e veda os autores, isso é um desserviço tremendo para a nossa área. Enquanto divulgador científico, eu tenho cuidado sempre de pontuar isso. Tome cuidado com as ideologias, porque elas te fazem depois entrar em frias que você não compactua. O marxismo no Brasil nunca vai dar certo como movimento ideológico cultural massivo. Ele vai ser sempre o que foi: um pequeno grupo de intelectuais em setores de universidades e em sindicatos. Eles, como pequeno grupo de produção de ideias, eles têm muito a contribuir com o Brasil? Tem. Mas eles não conseguem uma amplificação porque é uma linguagem que não dialoga arquetipicamente a partir da cultura brasileira. E se pode pensar o processo de 300 anos de escravidão, se pode pensar a partir da nossa matriz. A nossa matriz, aí ficou, empurra. Ou você é marxista, ou você é conservador do fascista aqui do Brasil, integralista.
Se você levanta a voz contra essa ideologia, te jogam, te empurra a força para outra. Não, mas eu não sou da outra, poxa, eu não me vejo na outra. E para mim, Agostinho da Silva é essa figura que é exatamente isso. É um cara que conscientemente não se deixou prender pelas ideologias da época dominante. Ele tem um esforço assim, cristalino em não se deixar prender por ideologias, porque ele queria pensar o processo. E pensar não a partir dos outros, mas pensar a partir de si, e o si, que é a nossa língua, que é a nossa cultura. Não, eu acho que isso, enfim, eu quero terminar, estamos quase já nos 11 da noite, aqui em Portugal, mas queria, enfim, gostei muito de ouvir, Cídio, só queria sublinhar essa tua ideia, em que eu me reconheço plenamente. Isto tem tudo a ver com a lusofonia, com esta ideia de lusofonia, não é? E o Agostinho da Silva, nesse aspecto, também para mim é uma referência. Foi alguém que procurou pensar a nossa história, não renegando, não renegando nada, enfim, daquilo que teve de mais trágico, violento, assumindo isso, e aquele livro é luminoso, a reflexão à margem da literatura portuguesa, mas, e o ponto é esse, fazer disso o ponto de partida, o ponto de partida do nosso futuro coletivo, não é? Do nosso futuro comum. E não, como muita gente ainda hoje faz, olhar para esse passado, estigmatizá-lo maximamente e dizer, enfim, o que há é renegar tudo isto, isto não pode ser ponto de partida para futuro nenhum, não é? E essa é a grande diferença. Aí há aí há, aí de facto há uma dupla, há uma bifurcação, há dois caminhos que se abrem, não é? E pronto, e há gente que acha que, em Portugal isso é muito evidente, há gente que acha que todo esse passado nos envergonha e, portanto, é uma porta a ser fechada, com todas as chaves possíveis e nunca mais pensar nisso. Aliás, por isso é que há muita gente que acha que a CPLP é uma excrescência ainda desse passado e, portanto, é um projeto a não ser apoiado. E há outros que dizem, obviamente, depois aqui há nuances, não é? Como em todos os caminhos. Mas há aqueles que acham, muito bem, há escravidão, como tu bem disseste, houve o colonialismo e não há colonialismos não violentos, não vale a pena romantizar. Houve tudo isso, mas tudo isso gerou um bloco geolinguístico, geocultural, potencialmente geopolítico, e isso pode ser um ponto de partida para o nosso futuro, para o nosso benefício comum. Das duas, uma, ou aproveitamos esse potencial ou não aproveitamos. Mas Outros vão aproveitar. o ponto é esse, é que na geopolítica não há vazios, não é? Como na natureza. Não há vazio. E, portanto, se nós não aproveitarmos para benefício de todos, saliente, este é o ponto, é uma premissa fundamental, já não estamos em tempo de Portugal impor a sua vontade a quem quer que seja, nem sequer o Brasil. Enfim, que só sabia país que podia no século XXI ter essa pretensão, até pela sua pujança e poder económico e político, seria o Brasil. Em África e no Oriente. Não parece que também seja esse o caso. Portanto, isto tem que ser um caminho partilhado, numa base de liberdade e fraternidade, como defenderia o Agostinho da Silva, se aqui estivesse, mas para benefício de todos. Esse de facto é o ponto. Bom, estamos a terminar. Samuel, mais uma pergunta? Era só uma nota, mais que uma pergunta, era uma nota para o Cídio, para pensarmos em conjunto. O Cídio, no início da sua exposição, falou da influência do Vítor Cousin, no pensamento do Magalhães. Hum, o Cousin foi um ecletista, não é? Que não tinha uma escola. O Cid estava a falar do Agostinho da Silva que não ficava preso a uma ideologia. O Cousin também não ficou preso a uma escola filosófica e tentava recolher dos diferentes autores o que ele achava válido e interessante. E dessa maneira procurou estabelecer uma relação entre o racionalismo, o rigor da razão, com o espiritualismo. E a minha nota era essa: não será também o Magalhães um ecletista hum, que
Estou a pensar, o Cousin dialogava com o Schelling, não é? Uma religiosidade, uma espiritualidade fora da ortodoxia da Igreja institucional. E até que ponto é que o Magalhães não segue também um pouco essa via? E aqui eu não posso deixar de associar ao espírito do pensador livre, não é? Em Portugal, os nossos pensadores da escola portuense também são pensadores livres, que não estão presos a nenhuma escola, a uma escolástica, a uma metafísica tradicional, mas que vão estabelecendo assim essas relações com as diferentes áreas do conhecimento. Era só esta nota para finalizar. Eu só queria agradecer, se for possível, Com este certeza, com certeza, Juliana. Queria agradecer, primeiro porque convivi bastante também com o Agostinho da Silva, não é? Que eu conheci bem e realmente brasileiro ver no Agostinho da Silva realmente o homem que foi, um homem livre e com tudo que foi referido, não me vou alongar sobre isso. E também estar plenamente de acordo com aquilo que disse o Círio, como é que as vagas ideológicas também continuam depois dos anos 90 ainda no Brasil. Tenho sentido um pouco isso e, portanto, felicito o Círio de facto, apesar de toda essa matriz, o esforço e a claridade com que vê nas pontes o caminho, digamos assim, e digamos agora, como disse o Samuel, portanto, este ecletismo que pode gerar realmente, quando as situações são muito realmente violentas dos dois lados, podem levar, podem criar pontes. Portanto, e nesse aspecto, a lusofonia e também o grande projeto do nosso Agostinho, e não só todos os outros, muitos, felizmente, mas só para dizer também isso, tenho sentido exatamente ainda os anos 90 ainda não acabaram, estão muito nas universidades, nas igrejas, etc, etc. Tenho sentido muito isso aí. Ou és daqui ou és dali. Não há pontes, não há diálogo. E, portanto, eu fico muito feliz quando encontro alguém dos conhecimentos mais próximos que é capaz de criar estas pontes e, sobretudo, dialogar, ter essa liberdade. Obrigada, portanto, a todos e ao Círio. Muito obrigado, Júlia, Obrigado até porque a Júlia tem sido pelo retorno. uma testemunha, tem vivido no Brasil estes últimos anos e, portanto, pode testemunhar esse ambiente que o Cídio também aqui partilhou connosco. Cídio, uma palavra final, então? Eu acho que eu obviamente vim aqui para falar do Magalhães, mas a lente foi o diálogo com Agostinho, que está mais sedimentada. Pensando no Cousin, Samuel, sim, a ideia de uma atenção ao múltiplo. E aí nós damos esse infeliz nome do ecletismo, que dentro de uma tradição ontológica acabou vendo o ecletismo como uma coisa secundária, né? E aí eu volto ao Agostinho para concluir, né? A ideia do Agostinho de uma filosofia, para ser uma filosofia verdadeira, precisa ter em si o contraditório. Provavelmente nas fontes seria a relação com o taoísmo, que ele percebeu isso, né? E eu achei isso assim a coisa mais interessante possível até hoje. Ou seja, como eu fazer filosofia apenas daquela ideia do Aristóteles, do que é necessário. E o que eu faço com o restante, que não é necessário, mas está abundante à minha frente, né? E aí, duas referências da biografia do Agostinho sobre ser pensador, estar aberto à investigação e não ser conservador nessa ideia de abertura para o conhecimento, que quando eu leio em Agostinho eu fico constrangido, pensando assim, caramba, o moço era tão mais antigo do que eu e tinha capacidade de fazer certas coisas que eu teria dificuldade. Era a experiência que ele fez em Penedo, no Rio de Janeiro,
que eu não sei se o biógrafo foi justo em dizer que eles, além de yoga, tomavam banho todos nus na cachoeira. Se eu for confiar no biógrafo do Colosso, né, que tem esse título, né? Então eu fico pensando, nossa, ele era muito à frente do tempo, né? Se ele assim o fez. E depois o fato dele ter sido iniciado, se iniciou no Candomblé na Bahia, né? Então, assim, eu hoje sou próximo a pessoas ligadas às tradições afro-brasileiras, mas isso é mais recente. Eu tenho pessoas, eu frequento com amigos, outros experiências religiosas em momentos específicos, acompanhando a minha companheira, por exemplo. Então, assim, hoje o tema me é familiar, mas eu teria, por exemplo, uma dificuldade de pensar isso nos anos 90. E Agostinho teve essa postura. Então, o conhecimento feito em comunidade, ele é preciso estar aberto a uma diversidade, a uma eticidade comunitária que permite que a gente possa explorar certos assuntos, certos temas, conviver com pessoas que eventualmente pensam nuances diferentes da gente. Então, assim, isso me inspira. E aí, ao Magalhães e a pergunta do Samuel sobre Kuzan, pensando nessa ideia do Kuzan, de uma vida próxima ao senso comum, que ele talvez herda do escocismo, e é uma ideia dele, assim, que eu lembro por alto, de lidar com a diversidade. Esse é o desafio que, a meu ver, no Kuzan eu lembro de alguma coisa, da diversidade no sentido de pluralidade do mundo, né? E já agora, se o Magalhães terá dialogado com o António Pedro de Figueiredo, aquele filósofo de Pernambuco que traduziu o Cousin para o Brasil, e que é contemporâneo, é de Sim, 1811. sim, sim. eh, eh, não, o Pedro Figueiredo é de 1822, 1859. É possível até que haja aí algumas relações, não sei. Sim, sim, é possível. O Rio de Janeiro e Recife era centro cultural e depois o Rio de Janeiro, é possível que haja diálogo. Enfim, é interessante essa abertura e eu agradeço a oportunidade de poder falar dela. Obrigado. Obrigado, nós, Sídio. E é uma coisa que existe, apesar de também ser um pouco difícil de concretizar ontologicamente, que é o espírito da época. Ou Claro. seja, há autores que não se conhecem, mas partilham, enfim, não exatamente as mesmas ideias, mas certas percepções, certas intuições estão em todos, se não em todos eles, em muitos deles. Muito bem, meus amigos, vamos terminar a sessão. Fica só o convite para a próxima sessão. Este programa foi fechado hoje. É o 11º Colóquio Internacional Luso-Brasileiro. Tem sido coordenado pelo MIL nos últimos anos, mais nas áreas da literatura. A professora Anabela Rita tem sido a grande pivô destes eventos, desde a primeira edição. Este ano vamos celebrar Camilo Castelo Branco, nos 200 anos do seu nascimento, Essa de Queiroz, nos seus 180 anos. O Essa de Queiroz já tem sido motivo de alguns eventos promovidos pelo MIL também. Neste número da Nova Águia, mais recente, aqui lançado também neste ciclo, o 36º número, deu-se conta disso. E vamos também falar sobre o João de Melo, nos 50 anos da sua vida literária. Como podem ver aqui no programa, o colóquio irá decorrer entre os dias 24 e 27 de novembro. E no dia 24 vamos fazer uma sessão especial deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, ou seja, vai coincidir. E, portanto, fica o encontro marcado para dia 24 de novembro, às 9. Vamos começar um pouco mais cedo, porque são vários oradores. Não será apenas um orador, mas serão 6. A Anabela Rita a iniciar, uma professora brasileira, a Isabel Ponce de Leão, de Portugal, outro professor brasileiro, o Márcio Fialho de Souza, o Pedro Meireles e o Miguel Real. Depois, no Palácio da Independência, na nossa sede, vamos ter a tarde, dia 26, sobre essa de Queiroz, mas também sempre em diálogo com o Camilo e vice-versa. No dia 26, portanto, no dia 25 é que no Palácio da Independência, no dia 26
Vamos ter uma sessão Zoom à tarde, às 6 da tarde, e podem encontrar o link nas nossas plataformas, do Mil, da Nova Águia. Vamos então falar sobre o João de Melo e depois no dia 27 haverá a sessão de encerramento à noite. Aqui isto vai ter que ser emendado. Aqui está às 18, mas vai passar para as 21 horas da noite, hora portuguesa. Portanto, fica o convite, a próxima sessão do ciclo Roots da Cultura Lusófona, neste caso sobre Canícula Castelo Branco e essa de Queiroz, será no dia 24 de novembro, às 9 da noite, e em breve vamos partilhar o cartaz e o link da sessão.